Primeira Igreja Batista do Pará, rumo aos 130 anos. Na nossa reflexão de hoje, eu queria começar considerando, meus irmãos, que nós vivemos em um mundo marcado pelo pecado, e essa é uma realidade que afeta todas as áreas da vida humana. Isso daqui não é nenhuma novidade para você e para mim. E embora a igreja ela seja o povo redimido de Deus, a igreja ainda assim ela está aqui nesse mundo, ainda está inserida nessa realidade, e por isso o pecado também pode se manifestar nos relacionamentos dentro da igreja, e isso daqui também não é nenhuma novidade para você e para mim. A igreja ela é uma comunidade profundamente diversa, como a Alexandra indicou aqui no momento de oração. A igreja ela é formada por pessoas diferentes, de diferentes etnias, de diferentes culturas, de diferentes classes sociais, de diferentes gerações e idades, homens e mulheres unidos por Cristo. Essa é a realidade diversa da igreja. E essa diversidade que revela a beleza da graça de Deus, reunindo um só povo, também significa que tensões e conflitos podem surgir frequentemente no nosso meio. Por isso as Escrituras, se você está acompanhando as exposições de Efésios aos domingos à noite, você sabe que em Efésios 4:3, Paulo nos exorta a preservar diligentemente a unidade da igreja. Contudo, é importante lembrar que Deus ele não faz provisão ou não fez provisão para eliminar a diversidade da igreja. Jesus não morreu na cruz para acabar com as nossas diferenças, com a nossa diversidade. Não foi esse o propósito de Jesus ter morrido na cruz. O que ele faz na cruz é providenciar um caminho para que nós possamos lidar com o pecado. Jesus providenciou perdão de pecados na cruz e estabeleceu também a provisão para a restauração entre os irmãos. Então, o Senhor, na sua sabedoria, estabeleceu um processo claro, amoroso, progressivo, para nós tratarmos os pecados que inevitavelmente vão surgir nos relacionamentos dentro da igreja, e esse processo busca sempre restauração, a pureza e a unidade do seu povo. É exatamente isso que nós vamos examinar aqui essa noite. Como é que nós vamos lidar com o pecado nos relacionamentos dentro da igreja? Vamos ler então juntos Mateus 18, 15 a 20. Vou ler na tradução aqui da Almeida Revista Atualizada, você acompanha na sua tradução. Diz assim a santa palavra do Senhor, Mateus 18, 15 a 20. Se teu irmão pecar contra ti, se você está lendo na Almeida Revista Atualizada, você vai observar que tem um colchetes aqui. A palavra contra ti, ela está entre colchetes. E a razão disso é porque os tradutores, quando foram traduzir aqui do original para a Almeida Revista Atualizada, eles ficaram em dúvida se isso daqui fazia parte do texto original, porque essa expressão contra ti não consta nos manuscritos mais antigos. Só que eu não tenho dúvida que isso daqui faz parte da palavra de Deus, porque logo em seguida Pedro vai falar de um pecado de natureza pessoal. Se alguém pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? Então não tenho dúvida que isso daqui faz parte do texto inspirado pelo Espírito Santo. Então se teu irmão pecar contra ti, vá arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas do Teu Evangelho que afetam diretamente a nossa vida como igreja, Senhor. Abre os nossos olhos para que consigamos compreender
a maneira como o Senhor deseja que lidemos com o pecado, de acordo com os trâmites, o processo que o Senhor nos indicou aqui em Mateus capítulo 18. Em nome de Jesus, amém. Mateus aqui vai tratar da vida na comunidade do povo, no reino de Deus, a igreja. Tem uma transição importante aqui. Jesus até então nesse livro estava sendo representado como um pregador itinerante, mas a partir daqui é a primeira vez que ele usa a palavra igreja. Só que é interessante quando ele começa a se mostrar aqui como Senhor da igreja, não apenas como um pregador itinerante, ele não começa com Mateus 28 falando da grande comissão. Olha, vocês já ouviram sermões, agora vão e façam discípulos. Não, Jesus começa a falar dos relacionamentos dentro da igreja. Ele não apenas é Senhor da igreja no que diz respeito à grande comissão e prometeu estar com os crentes em meio a esse empreendimento, mas ele também é Senhor da igreja e garante a sua presença quando nós decidimos lidar com o pecado nos relacionamentos no meio do seu povo. O que está acontecendo aqui no contexto mais imediato e mais próximo de Mateus? Jesus antes, lá em Mateus 18, do verso 1 ao 14, ele ensina sobre humildade. Ele fala que nós devemos ser como crianças humildes. E ele também vai falar do cuidado que nós devemos ter com os pequeninos, aquelas pessoas que ainda são crianças na fé e que nós não devemos causar escândalos a ela. Depois ele fala da parábola da ovelha perdida em Mateus 18, do verso 10 ao 14. E com essa parábola ele está ensinando aqui o valor de se restaurar quem se desvia. Jesus se importava com essas pessoas que se desviavam para o pecado e ele fala sobre a importância de restaurar. Depois do nosso texto, nós estamos vendo antes, depois em Mateus 18, 21 a 35, Pedro pergunta sobre perdão. Quando Jesus fala desse processo aqui, Pedro levanta uma dúvida: quantas vezes nós deveríamos perdoar o nosso irmão? E Jesus ensina sobre perdoar ilimitadamente e ensina isso por meio de uma ilustração, que é a parábola do credor incompassivo. Então, qual é a conexão aqui? Mateus 18, 15 a 20 está entre a restauração, ali a parábola da ovelha perdida, mostrando o valor da restauração, e também, logo em seguida, o perdão. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui, ou melhor dizendo, Mateus, que registrou as palavras de Jesus aqui em Mateus 18, nesse movimento literário que está sendo ensinado para nós aqui, é que essas coisas que o Senhor valoriza, tanto a restauração como o perdão, devem ser buscadas por nós, e ele estabeleceu um processo aqui no meio para que isso aconteça. Jesus está nos ensinando como nós devemos tratar ou restaurar os relacionamentos dentro da igreja. Qual é a estrutura dessa passagem aqui? Esse versículo ele pode ser dividido em 4 partes aqui. Você pode conferir isso aí na sua Bíblia. Primeiro, confronto pessoal, no versículo 15. Segundo, confronto com testemunhas, versículo 16. Terceiro, confronto com a igreja, versículo 17. E aí, Jesus encerra com 2 encorajamentos para observar esse processo aqui nos versículos 18 a 20. Essa estrutura aqui nos mostra muito claramente uma tentativa de restauração do privado para uma tentativa de restauração comunitária. Muito claro esse movimento aqui no texto. E qual é o ponto principal dessa passagem aqui, se você quiser sair daqui com o ensino central desse texto em uma frase? É que nós devemos buscar restaurar quem pecou contra nós por meio de um processo progressivo e amoroso sob a autoridade e presença de Cristo. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Nós devemos buscar restaurar quem pecou contra nós por meio de um processo progressivo e amoroso sob a autoridade e presença de Cristo. Então vamos começar a analisar esse texto aqui de perto. Primeiro, o confronto pessoal. Em primeiro lugar, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vá arguí-lo entre ti e ele só. A primeira observação aqui desse texto é que a realidade do pecado, o pecado é uma realidade, na comunidade. Jesus assume aqui que pecados vão ocorrer entre os irmãos. A igreja ela não é uma comunidade perfeita, a igreja está sujeita a isso. Vocês estão estudando a carta de Coríntios com o pastor André aqui, e vocês veem que igreja confusa. Se Paulo
não abrisse essa carta chamando aqueles irmãos de Corinto de santos, ia ficar a dúvida, ia ficar suspeita se eles realmente eram convertidos. Porque quanta confusão naquela igreja, até um homem fazendo sexo com a sua madrasta que estava escandalizando até os gentios, até a comunidade de fora. Essa é a primeira coisa então que a gente vê aqui. O pecado não é uma realidade na igreja. A segunda questão que envolve aqui esse primeiro ponto, a respeito do confronto pessoal, é a responsabilidade pessoal. Jesus disse, vai. E essa iniciativa é de quem foi ofendido. Muita atenção nesse texto. Esse texto é muito prático e quase auto-aplicativo. Jesus fala, vai, e isso coloca a responsabilidade em quem foi ofendido. Por que a importância disso daqui? Porque muitas vezes nós recebemos a ofensa, isso é muito comum no meio do povo de Deus, e nós queremos que a pessoa venha nos pedir perdão. A responsabilidade é dela, ela me ofendeu, eu vou ficar aqui, eu endureço meu coração, fico amargurado e jogo toda a responsabilidade para a pessoa que pecou contra mim. Mas veja que Jesus está colocando a responsabilidade aqui sobre quem se sentiu ofendido pelo pecado. Ele diz, não, vai, não espere ela vir, mas vá você e vá indicar a essa pessoa que ela pecou contra você, mostre o pecado e faça isso de uma maneira clara e tenha certeza de que isso de fato é um pecado. Então, a responsabilidade é de quem se sentiu ofendido com o pecado do outro. Essa responsabilidade pessoal aqui, ela envolve também não ignorar o pecado. Nós não podemos ignorar o pecado, isso pode parecer muito espiritual à primeira vista, deixar o pecado de lado, não querer tratá-lo, mas não é isso que a Bíblia vai nos mostrar e nós vamos mostrar. Esse texto aqui claramente está indicando já esse caminho. Nós não devemos também não devemos espalhar o pecado. Se nós não devemos ignorar, nós não devemos também espalhar. Você não deve falar com ninguém antes de você mesmo ir pessoalmente, não por WhatsApp, não mandando recado por via de alguém, mas você mesmo indo pessoalmente até a pessoa e indicando a ela o pecado que ela cometeu contra você. Nem mesmo ir no gabinete do pastor. Eu costumo dizer o seguinte, olha, se a pessoa vier até o gabinete, isso às vezes acontece, eu vou contar um exemplo para vocês disso daqui mais adiante. Se a pessoa vier na esperança de que eu vou falar com a pessoa que a ofendeu, eu não vou fazer isso. Eu vou mostrar para ela o caminho. Eu vou colocar a responsabilidade em você, você vai lá, você vai fazer isso daqui. Eu encorajo a pessoa a fazer, é o conselho que eu dou a ela, porque senão isso não vai ser resolvido e não é o pastor quem vai resolver essa situação. Então a responsabilidade, repito, isso precisa ficar claro, é de quem foi ofendido pelo pecado do outro e não deve também espalhá-lo. Outra coisa que envolve aqui esse confronto pessoal é o objetivo da confrontação. Jesus disse aqui, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. O objetivo não é vencer a discussão, não é provar que você está certo, não é provar que o outro está errado. O objetivo aqui é ganhar o irmão. O objetivo é restauração. Jesus estabeleceu esse processo aqui não para condenar, mas para restaurar. E aqui eu quero contar um exemplo para vocês de um caso que eu recebi certa vez no gabinete, e uma irmã já tinha conversado com outros líderes da igreja e acabou indo no gabinete, insatisfeita porque alguém tinha ofendido ela com o que ela acreditava ser algum pecado, e ela estava um tanto quanto ofendida, irmão Álvaro, magoada com a igreja, porque achava que a igreja deveria disciplinar, exercer logo o último passo aqui que Jesus estabeleceu em Mateus 18, contra aquela irmã que havia magoado ela profundamente. E aí eu orientei ela a fazer Mateus 18:15 com a irmã, indicar o pecado que ela achava que a irmã tinha cometido e que estava bloqueando o relacionamento delas, e eu achei ela um tanto quanto resistente em relação a isso daí. E eu insistindo para que ela, se quisesse resolver a situação, o caminho seria esse, antes de a igreja entrar em qualquer situação, e que isso ficasse claro que fosse um pecado cometido e que havia impenitência da parte dela. E aí, em dado momento, eu percebendo essa resistência dela, eu fiz a seguinte pergunta: minha irmã,
A irmã está desejando a restauração da outra irmã ou a irmã quer vingança da outra irmã? E ela honestamente respondeu para mim, para minha surpresa, até eu não esperava que ela fosse responder isso, que ela queria vingança contra a outra irmã, que ela queria reparação, ela estava se sentindo muito ofendida. Então, nesse caso, ela não deveria nem iniciar esse processo de Mateus 18,15. Ela deveria primeiro perdoá-la no seu coração, para então buscar a restauração, até como uma prova de que ela de fato perdoou a irmã no seu coração. Então, o objetivo da confrontação é esse, é restauração, é ganhar o irmão. Uma outra coisa que envolve aqui esse confronto pessoal é o caráter privado da primeira etapa. Por que privado? Muitas vezes, meus irmãos, a coisa se resolve nesse primeiro nível. Às vezes eu acho que o irmão cometeu um pecado contra mim, ele pode até ter cometido, mas ele não está consciente. Então, quando eu vou até o irmão, buscando corrigi-lo, eu acabo restaurando ele, quando eu indico o pecado que ele cometeu, que às vezes ele não estava consciente, e eu acabo, às vezes, também desfazendo maus entendidos que nosso coração pecaminoso acaba cultivando, acaba desenvolvendo, construindo suposições em cima dessas especulações e agindo como se fosse uma realidade. Essa é uma das coisas mais cruéis que a nossa mente faz. A gente cria suposições a respeito dos outros, fazemos julgamentos e agimos com base naqueles julgamentos subjetivos como se fosse realidade. Então, Jesus está nos ensinando a ir com o irmão, resolver essa questão e fazer isso de maneira privada para proteger a reputação do irmão, evitar escândalo desnecessário e demonstrar amor e cuidado, demonstrar que eu realmente me importo com o irmão. Não é para sair falando para todo mundo, pedir oração, fofocar sobre essa desculpa de pedir oração e só depois ir lá falar com o irmão. Então, o comando é, crente maduro, ele tem uma Bíblia, ele lê, ele sabe o que está escrito, ele sabe qual é o processo, ele não precisa nem de um conselho para ir aplicar um texto tão claro como esse daqui. Ele tem consciência do pecado do outro, ele vai lá falar com o irmão para buscar restaurar, não apenas o irmão, mas também o relacionamento. E isso deve ser feito de uma maneira privada. O que Mateus 18 aqui, Mateus 18,15 não está ensinando? Mateus 18 não é uma pré-condição para que o crente perdoe o irmão. O teu perdão em relação àquele que te ofendeu não depende desse processo aqui ser bem sucedido ou não. O perdão diante de Deus ele é um dever do coração. Eu devo perdoar meu irmão independentemente do arrependimento dele ou não. Seja qualquer que for a ofensa. O perdão não está condicionado a esse processo aqui. Mateus 18 também não está ensinando que o ensino de Jesus aqui, ele trata do seguinte aqui, vou colocar isso daqui numa frase. Eu só vou perdoar depois que ele me pedir perdão. Mateus 18 também não está falando disso daqui. O perdão não está condicionado ao perdão do outro. Eu vou lá, vou confrontar o irmão. Se ele me pedir perdão, eu perdoo ele. Se ele não me pedir perdão, se ele resistir, o meu relacionamento com ele continua quebrado. Isso pode acontecer, mas o meu coração também cultiva amargura. Isso é completamente errado, não é isso que Mateus 18 está ensinando. Por outro lado, Mateus 18 também não ensina que o crente deve simplesmente dizer, eu já perdoei esse irmão no meu coração, mas mantém a distância, mantém a frieza emocional, mantém um relacionamento quebrado e mantém a indiferença em relação à condição espiritual do irmão que está em pecado. Mateus 18 também não está ensinando que nós devemos proceder de uma maneira contrária. Nós devemos nos preocupar com aquele irmão. Pode parecer, irmãos, o que eu quero dizer é que ignorar e perdoar pecado pode parecer a coisa mais espiritual que nós poderíamos fazer numa situação dessa. E é uma coisa espiritual, mas esse daqui é apenas um lado da moeda. Não é toda a verdade bíblica. Mateus 18 ensina que a verdadeira espiritualidade ela envolve obediência, tanto no perdão, sim, que independe de qualquer condição, mas também na busca por restauração. Pode parecer muito espiritual e às vezes o que eu temo
é que algumas pessoas, às vezes, irmãos, possam dizer assim: eu já perdoei esse irmão, não me importa, ele não me ofendeu de maneira nenhuma, fala até de uma maneira com senso de superioridade, mas no final das contas não está preocupado de fato com o irmão que continua em pecado, embora ele ache que aquele pecado não afeta a vida dele de maneira nenhuma, e muitas vezes não afeta a continuidade da vida, mas aquele pecado vai afetar a vida daquele irmão que não vai ser restaurado, não vai ser confrontado, não vai ser levado ao arrependimento. A segunda coisa que Jesus aqui nos ensina é o confronto com testemunhas. Se esse processo aqui não der certo, você foi até o irmão, ele cometeu um pecado claro, você buscou ele em privado, não conversou com ninguém, não fez fofoca com ninguém, e esse irmão não te ouviu. Jesus ensina aqui agora um segundo passo. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Essa segunda etapa aqui, que envolve já uma pequena conferência com outras pessoas juntas, tem ligação com a persistência no processo de restauração. O objetivo aqui não mudou, continua sendo ganhar o irmão, né? Não é porque ele não te ouviu no primeiro momento que você vai voltar com outras pessoas já com o coração irado, querendo a condenação do irmão. Não, o objetivo continua sendo ganhar o irmão. E para isso você vai agora, nessa segunda etapa, de acordo com Jesus, envolver a presença de testemunhas. O que Jesus está ensinando aqui está baseado no princípio lá do Antigo Testamento, Deuteronômio 19:15, você pode ouvir aí com atenção. Diz assim Deuteronômio 19:15: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Eu não coloquei aqui no meu esboço, mas lá em 1 Timóteo capítulo 5, Paulo vai falar sobre o processo de disciplina dos líderes da igreja, dos presbíteros. E ele usa um princípio parecido aqui ao dizer assim: olha, não aceitem qualquer denúncia, acusação contra os líderes da igreja, senão apoiado por testemunhas. E por quê? Porque o líder está geralmente em evidência. O líder está geralmente mais exposto do que as outras pessoas e mais exposto, inclusive, a críticas também. Então, esse princípio é aplicado também aos líderes da igreja, quando Paulo vai tratar do processo de disciplina das lideranças que pecaram. Essa presença de testemunhas aqui, qual a importância delas? Elas ajudam a esclarecer os fatos. Elas estão ali para ouvir, para testemunhar da tentativa de restaurar, de ganhar o irmão. E isso daqui ajuda a evitar injustiças ou exageros. Porque às vezes a pessoa está ofendida, realmente pecaram contra ela, e as suas paixões, que são pecaminosas, acabam influenciando nesse processo, como a da irmã que eu atendi no gabinete, que queria mais justiça própria, vingança, do que de fato a restauração do irmão. Então essas testemunhas vão se certificar da lisura de todo esse processo, de que está sendo levado realmente com justiça, com honestidade e com o objetivo de ganhar o irmão para Cristo novamente. Qual é o papel dessas testemunhas aqui? Primeiro, confirmar a realidade do pecado. Houve um pecado de fato? Será que esse irmão não gostou? Me olhou torto. Eu não gostei da decisão que ele tomou, estava liderando o ministério, eu não gostei da maneira como ele fez. Eu não gostei porque não me cumprimentou. Então isso daí não é pecado, irmãos. A gente tem que certificar de que de fato houve um pecado cometido, e o pecado é aquilo que a Bíblia diz que é pecado claramente. Então essas testemunhas vão confirmar essa realidade. Elas vão estar ali também para ajudar na reconciliação e vão trazer sabedoria e imparcialidade para a situação. Quem são essas testemunhas? Essas testemunhas devem ser pessoas que vão ajudar nesse processo de restauração. Pode ser um pastor ou um presbítero da igreja, são termos sinônimos. Podem ser irmãos que estarão nessa disposição de serem sábios e imparciais nesse processo de ajudar a restaurar aquele que pecou e também o relacionamento entre esses irmãos. O que não pode ser aqui são pessoas que estão emocionalmente envolvidas nessa situação. De repente um parente que está ali para testemunhar, mas que já não vai estar com total imparcialidade numa situação dessa. Não pode ser alguém imaturo que não tenha sabedoria bíblica para levar essa questão, essa tensão a uma restauração ideal.
O terceiro ponto aqui, avançando, é o confronto com a igreja, versículo 17. Jesus diz: se recusar a ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aqui, nessa terceira etapa, a comunidade, a igreja entra no processo e o problema deixa de ser apenas pessoal. Veja bem que para chegar aqui nesse ponto, para chegar com a igreja, é porque está havendo impenitência. O problema não é tanto o pecado, não me entendam mal. O pecado sempre deve ser estranho no nosso meio. Ninguém pode, costumo dizer, irmão Álvaro, minha testemunha nas nossas reuniões, ninguém pode pecar confortavelmente, dos pastores aos membros, ninguém pode estar confortável no pecado. Ninguém pode estar confortável no pecado impenitente. Ninguém que, por exemplo, tem o hábito de fofocar pode se sentir à vontade no nosso meio. Deve haver pessoas que vão repreender, pessoas que vão chamar esse irmão e dizer: não, aqui nós não procedemos dessa maneira. Ninguém no pecado pode se sentir à vontade no nosso meio. Todos os pecadores são bem-vindos, devem ser acolhidos, mas aqueles que querem mudança, aqueles que querem transformação. Quem está confortável no pecado não deve se sentir à vontade no nosso meio. Se está se sentindo à vontade com fofoca, falando mal, maledicência, orgulho, tem alguma coisa errada no nosso meio que não deveria estar acontecendo isso daí. Então, a comunidade aqui entra no processo como uma tentativa de restaurar, um último passo, um último recurso ao pecado impenitente. O problema aqui não é mais pessoal, ele passa a ser um assunto da igreja. O que a igreja vai fazer aqui? A mesma coisa que vem sendo feita nos passos anteriores. A igreja vai chamar ao arrependimento. A igreja vai exortar o irmão a voltar para Cristo, a voltar para uma vida digna do chamado do Evangelho. Qual é a consequência, então, se houver persistência no pecado, se houver essa impenitência? Jesus disse: se também não ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Isso daqui indica uma quebra de comunhão. Não é vingança, não é um processo desamoroso, mas é um reconhecimento de que a pessoa vive como quem rejeita o reino. A igreja recebeu a chave do reino, ou as chaves no plural do reino. Jesus disse isso lá em Mateus 16. Não foi só Pedro que recebeu essa chave do reino, como os católicos romanos querem acreditar. Mas também a igreja foi dada. Lá em Mateus 16 está dizendo as chaves do reino. E aqui a igreja está exercendo esse poder das chaves, de ligar e desligar. Então, quando a igreja faz isso daqui, ela está exercendo a sua autoridade. A igreja, ela não pode dizer definitiva e conclusivamente quem é salvo e quem não é. Mas ela pode fazer afirmações que podem antecipar esse julgamento futuro. Quando uma pessoa está vivendo de uma maneira impenitente no pecado, seja qual for, não só uma grande imoralidade sexual, ou uma pessoa que está no vício das drogas, mas alguém que, por exemplo, vive impenitentemente na fofoca, na maledicência. Quando essa pessoa é confrontada, quando ela é admoestada, e ela continua nesse tipo de comportamento público, então a igreja chega ao ponto de, que Jesus está ensinando aqui, de fazer essa declaração que é difícil acreditar que essa pessoa é crente. E que se ela não se arrepender desse pecado, mesmo com a demonstração da igreja, é muito grande a chance que ela seja condenada no tribunal futuro e definitivo de Cristo. Esse é o papel da igreja nesse processo de lidar com o pecado aqui. Jesus vai nos dar aqui, irmãos, nessa questão da consequência do pecado, essas orientações que, como eu disse, não envolvem vingança, não envolvem desamor de nenhuma maneira. Vocês estão estudando 1 Coríntios 5, 1 Coríntios, melhor dizendo, e vocês já passaram por 1 Coríntios 5, não é mesmo? Vocês viram o caso daquele jovem lá, ou daquele homem, melhor dizendo, que teve relações sexuais com a madrasta, e ali nós temos um processo de disciplina estabelecido. O caso dele foi de excomunhão, porque era algo público e impenitente, que já havia escandalizado até mesmo aqueles que não eram crentes, e Paulo vai dizer ali que nós não devemos nem fazer uma refeição com ele. Vocês lembram disso? Que foi dito ali? Então isso parece muito desamoroso, mas isso é um ato de amor àquele irmão que deve ser chamado de volta ao arrependimento. Nós estamos querendo o arrependimento dele. E Jesus,
diz a mesma coisa aqui em Mateus 18, que nós deveríamos tratá-lo como publicano ou gentil. Vocês sabem como é que o judeu tratava o publicano e gentil? Vocês sabem como é? Tá na página do Novo Testamento ali. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver como é que o judeu era em relação ao gentil. Não cumprimentava. Se ele visse um gentil, ele passava de largo, não falava, ele não queria contato. O que Jesus está ensinando aqui, claro, envolve o elemento da restauração. Mas o ponto aqui é o mesmo. Você não deve ter comunhão com essa pessoa. Você deve tratar ele como publicano e gentil, como alguém que está fora da comunhão do povo de Deus. É esse o procedimento que você deve ter em relação a ele. E Paulo vai dizer, não faça nenhuma refeição sequer com ele. Alguns chamam isso daqui de ostracismo santo. Alguém que está vivendo no pecado deliberadamente. Senão nós não temos contato nenhum. Todo o meu contato, principalmente com alguém que conhece o Evangelho, que esteve aqui, frequentou pequeno grupo na minha casa, dormiu em casa, esteve muito próximo, não é falta de conhecimento do Evangelho. Todo o meu contato com essa pessoa é para chamá-la ao arrependimento, é para apenas evangelização. Não tenho comunhão com ela, não é meu irmão, não deve ser tratado como tal. Veja que Paulo não está dizendo ali, vocês já sabem disso, que nós deveríamos nos afastar de todos os impuros, imorais, idólatras e adúlteros. Não, mas aqueles que se dizem irmãos e vivem como tal, com esse nós não devemos nem ter comunhão. E Jesus está falando, trate como publicano, trate como gentil. Essa pessoa não deve se sentir à vontade no nosso meio. E isso é um gesto de amor em relação a essa pessoa. É isso que nós precisamos entender. É uma maneira de que ela entenda que o estilo de vida dela está levando ela para o inferno e que ela está perdendo os privilégios da comunhão e as bênçãos no meio do povo de Deus. Jesus, então, vai nos dar, finalmente, aqui 2 encorajamentos para nós lidarmos com o pecado na igreja, versículos 18 e 19. Jesus diz assim no versículo 18, em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Isso daqui envolve, em primeiro lugar, a autoridade espiritual da igreja. Jesus aqui, esse é o primeiro encorajamento, a autoridade espiritual da igreja. Jesus nos encoraja a fazer isso porque a igreja tem autoridade espiritual. Isso envolve, essa autoridade espiritual da igreja, envolve a confirmação celestial das decisões da igreja se ela seguir esse processo. Jesus afirma aqui nesse texto que as decisões da igreja, quando elas são tomadas segundo a sua palavra, seguindo esse processo, elas estão refletindo aquilo que já foi determinado no céu. A igreja ela não cria a verdade, a igreja não define a verdade, mas ela apenas reconhece e declara aquilo que já foi estabelecido no céu. Esse ligar e desligar aqui significa o seguinte, já falei um pouquinho das chaves anteriormente, a igreja está exercendo aqui esse poder das chaves que foi dada a ela, e esse ligar aqui e desligar, ligar significa reter alguém no seu pecado quando essa pessoa não se arrepende. Significa vincular essa pessoa ao seu pecado, ligar essa pessoa ao seu pecado, reconhecendo que essa pessoa permanece fora da comunhão. E quando eu desligo, quando a igreja desliga, isso se refere que a igreja reconhece o arrependimento. A igreja está desvinculando, desligando essa pessoa do seu pecado, está reconhecendo que ela não está mais vivendo como um pecador impenitente. Essa autoridade espiritual da igreja também envolve seriedade da disciplina na igreja. Essa decisão aqui da igreja não se trata apenas de uma decisão administrativa ou social. A igreja, ao fazer isso, ela está exercendo uma responsabilidade espiritual diante de Deus. É assim que o Senhor enxerga esse processo na igreja e é assim que a igreja deve enxergar. Não um processo desamoroso, mas um processo que visa a restauração e um processo espiritual que Deus está confirmando. Isso também envolve um encorajamento para a igreja agir. Às vezes a igreja evita agir dessa maneira por medo de conflito ou de julgamento humano, mas Jesus está encorajando aqui. Quando a igreja age, segundo a sua palavra, o céu confirma a decisão da igreja. Jesus vai dar aqui um outro encorajamento, no versículo 19,
e a gente vai concluindo. O apoio divino através da oração. Jesus disse: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Primeira coisa aqui, qual é o contexto dessa promessa de Jesus? Essa promessa aqui não é uma fórmula para eu pedir qualquer coisa. Algumas pessoas entendem dessa maneira, que eu vou me juntar com 2 pessoas, com um cheque em branco, fazer um pedido e colocar diante de Deus e Ele vai atender. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. Essa promessa, ela está ligada ao contexto de buscar restauração e lidar com o pecado dentro da igreja. Há uma importância de concordância espiritual nesse processo. Esse concordarem aqui indica unidade na oração e no propósito diante de Deus, nesse propósito de restaurar o irmão. A igreja, irmãos, deve tratar esses assuntos em espírito de dependência e também de comunhão, não apenas em oração, mas também em unidade de pensamento juntas. E essa disciplina deve ser conduzida em oração. A igreja ela não deve lidar com o pecado, seja de nível pessoal, privado ou comunitário, apenas com procedimentos. Isso deve ser feito sempre na dependência do Senhor. E essa oração é uma oração que pede sabedoria, pede humildade, pede restauração do irmão, restauração do relacionamento, se possível. E eu não vou tratar de exceções. O texto não está tratando de exceções aqui. Não temos como lidar com todos os casos que podem haver exceções, mas Jesus está dando um caminho que envolve pecado. E quando envolve pecado, o que ele esperava de nós, ou espera de nós, é que nós sigamos esse caminho. E há um encorajamento aqui para todos nós, e eu quero repetir esse encorajamento. Quando a igreja segue esse processo aqui, que envolve 3 etapas para restaurar o irmão, e confia que isso está sendo feito sobre a autoridade divina de Cristo e também sobre a sua presença ali em oração conosco, Jesus vai confirmar esse processo, vai responder às nossas orações, e nós não devemos temer isso. Nós não devemos temer jamais obedecer a Deus, porque Jesus prometeu a sua presença aqui conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que nós deveríamos temer os homens ao fazer isso daqui? Por que nós deveríamos temer oposição ao observar isso daqui? Nós deveríamos estar preocupados com restauração e que o pecado não se instale na igreja. Então isso daqui é um encorajamento para nós fazer. Jesus está conosco e Ele vai confirmar a decisão que a igreja tomar. Se você decidir seguir esse processo, Jesus confirma essa decisão. Eu quero indicar a você que isso daqui aparece na Bíblia. Eu li um texto aqui, isso tem conexão com toda a narrativa bíblica, Levítico 17:11. Eu li aqui 17, eu li aqui no início. A gente vai ver nos evangelhos Jesus buscando pecadores. Lá em Lucas 19:10, a gente vê a prioridade de Jesus na restauração. A gente vê a igreja primitiva praticando disciplina lá em 1 Coríntios 5. Gálatas 6, aqui como nós lemos no início desse culto aqui. Nós vemos também uma conexão com o coração do evangelho aqui nessa passagem. Jesus, ele é o pastor que busca a ovelha perdida, que tem esse coração inclinado para restaurar pecadores. E o pecado, ele rompe relacionamentos. Mesmo dentro da igreja, o pecado precisa ser tratado. E qual é o nosso encorajamento maior? É que a cruz possibilita esse perdão e restauração. Deus já fez provisão para esse pecado. O perdão já está liberado. E é por isso que nós vamos nessa certeza de que pode haver restauração. Pode sim haver recomeço nos relacionamentos. E a igreja deve continuar a missão de Cristo. E ela continua a missão de Cristo também, buscando a ovelha perdida, buscando o pecador que se desviou, buscando exercer essa restauração. Então quero finalizar aqui com algumas aplicações. Nós não devemos ignorar o pecado dentro da igreja. Nós podemos ignorar, cobrir uma série de diferenças de personalidade, de afinidade, de gosto pessoal e assim por diante. Mas nós jamais devemos ignorar o pecado dentro da igreja. Devemos confrontar com amor,
com humildade, com sabedoria, valorizar a restauração acima do julgamento, e isso significa participar da vida da igreja com responsabilidade. Lá em Hebreus 10, 25 diz assim, olha, nós devemos congregar, não deixarmos de congregar como fazem alguns. Eu acho maravilhoso às vezes quando tem versículos tão conhecidos que a gente não lê a continuidade para saber o que exatamente significa. Congregar não significa somente participar de culto, não significa participar de eventos. Isso não é uma vida de congregar verdadeiramente. Congregar, ali o próprio texto explica, é encorajar ao amor uns aos outros, encorajar o amor e as boas obras. Esse é o verdadeiro espírito da igreja congregando. Não é apenas sentar, assistir um culto como espectador, depois sentar numa mesa, falar mal dos irmãos. Isso não é congregar. Isso está muito longe de congregar. Você pode fazer, inclusive, isso dessa maneira dentro de um cinema. Você pode ir lá no cinema, entra, assiste um filme, sai, senta numa mesa de lanche e fala mal das pessoas. Isso não é congregar. Então, congregar, que o autor de Hebreus está falando, é muito mais profundo do que isso. E esse tipo de comunhão que Jesus espera também no meio do seu povo. E nós devemos confiar na presença de Cristo na comunhão. Por outro lado, o cristianismo ele não ignora pecado, mas ele oferece também restauração. Então, se você não é crente, se você está aqui essa noite, a igreja verdadeira ela busca transformação, ela não busca aparência. Pode ser que tenham pessoas que vivam vida dupla, que vivam uma vida incoerente, uma coisa na igreja, outra no mundo, mas repito, nós não devemos se sentir à vontade no nosso meio. Nenhuma igreja verdadeira vai lidar de uma maneira leviana com o pecado. Então, se você está buscando uma igreja, saiba que esse é um sinal, uma marca de uma igreja verdadeira. Ela busca transformação e não aparência. Jesus, ele oferece reconciliação com Deus e ele também oferece reconciliação com outros. É estranho um cristianismo, uma espiritualidade que fala só da reconciliação com Deus, ou fala que vive um relacionamento bem com Deus, enquanto vive dividido, falando mal dos outros, pecando contra os outros. Isso não gera uma comunhão verdadeira. Mateus 18, 15 a 20, então, nos mostra que a igreja é uma comunidade que leva o pecado a sério, ama o suficiente para confrontar, busca restaurar, vive sob a autoridade e presença de Cristo e evidencia o caráter de Cristo a buscar a restauração do pecador. Por isso, a mensagem central que você deve sair daqui com ela no coração é que nós devemos buscar restaurar quem pecou contra nós por meio de um processo progressivo e amoroso sob a presença e a autoridade de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, muitas vezes nos envergonhamos, Senhor, na Tua presença, por não levarmos a sério o pecado na nossa própria vida e nos nossos relacionamentos, negligenciando o caminho que o Senhor nos deu para buscar restauração. Quanto desamor há nos nossos corações, quando nós preferimos falar mal uns dos outros, ao invés de buscar amar uns aos outros, indicando o pecado, buscando corrigir o irmão. E eu oro para que essa cultura de amor, amor verdadeiro, seja formada no meio do teu povo, no meio da tua igreja, no meio da juventude, para que a honra, a glória e o louvor sejam dadas ao Senhor por meio de uma comunhão amorosa, por meio de uma comunhão que não ignora o pecado e que ama-se mutuamente buscando restaurar aqueles que pecaram, aqueles que se desviaram e não condená-los definitivamente, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais.
queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém.